O bullying é um problema generalizado que afeta inúmeras crianças e adolescentes, deixando marcas emocionais profundas que podem durar toda a vida. Mattel, um rapaz inteligente e sensível, viu-se no centro deste fenômeno preocupante. Na escola, enfrentava uma provocação implacável e o isolamento dos seus colegas, o que tornava cada dia um desafio assustador. As provocações e os insultos ecoavam na sua mente, criando um sentimento de solidão difícil de ultrapassar. Mattel lutava para se integrar, sentindo-se um estranho num mundo que parecia prosperar com a exclusão. O peso das suas experiências começou a afetar a sua autoestima, fazendo-o questionar o seu valor e o seu lugar no mundo. No entanto, no meio da escuridão do bullying, havia um vislumbre de esperança na forma do seu fiel companheiro, Ares, um cão espirituoso, que trouxe alegria e conforto à vida de Mattel. Ares era mais do que um simples animal de estimação. Era uma fonte de apoio e companheirismo inabaláveis. Sempre que o Mattel se sentia sobrecarregado com as duras realidades da escola, o Ares estava lá, abanando a cauda e oferecendo uma presença reconfortante. A ligação entre Mattel e Ares exemplificou o profundo impacto que os animais de estimação podem ter no nosso bem-estar emocional. Ares parecia sentir as dificuldades de Mattel, proporcionando-lhe um espaço seguro, onde podia exprimir os seus sentimentos sem receio de ser julgado. As suas aventuras em conjunto, quer se tratasse de jogar a apanhada no parque ou simplesmente de se abraçarem no sofá, tornaram-se um santuário para Mattel, permitindo-lhe escapar às pressões da sua vida cotidiana. O amor incondicional e a lealdade que Ares oferecia ajudaram Mattel a recuperar a sua confiança e resistência. Através do seu companheirismo, Mattel aprendeu que não estava sozinho na sua luta contra o bullying. Ares tornou-se um símbolo de esperança, recordando-lhe que há sempre luz, mesmo nos momentos mais negros. Esta narrativa emotiva mais edificante serve de testemunho ao poder do companheirismo, ilustrando como a ligação entre um rapaz e o seu cão pode ajudar a ultrapassar a adversidade. Enquanto Mattel enfrentava os desafios do bullying, descobriu que a verdadeira força não reside apenas em si próprio, mas também nas ligações que estabelecemos com os outros, sejam eles humanos ou animais. A história de Mattel e Ares ressoa nos espectadores, realçando a importância da empatia, do apoio e do poder transformador do amor face às dificuldades. Na escola San Martin, a atmosfera estava carregada de uma mistura de energia juvenil e das duras realidades da dinâmica social. Os corredores fervilhavam de risos e conversas, mas para Mattel, este ambiente vibrante parecia muitas vezes um campo de batalha. Era um rapaz calmo e introspectivo que preferia a companhia dos livros e do seu cão, Ares, às interações caóticas dos seus colegas. Infelizmente, esta diferença tornava-o um alvo de bullying, sobretudo por parte de Santiago e do seu grupo de amigos. Santiago era carismático e popular, características que atraíam os outros para ele, mas que também lhe davam uma sensação de poder que exercia sobre aqueles que considerava mais fracos. Mattel encontrava-se muitas vezes na mira das provocações de Santiago, que iam desde os golpes súbitos até a zombaria total. Durante o almoço, enquanto as outras crianças se juntavam em grupos, partilhando histórias e risos, Mattel sentava-se sozinho a comer, sentindo o peso dos seus olhares. O refeitório, outrora um lugar de alegria, tornou-se uma fonte de ansiedade, onde cada som parecia amplificado e cada olhar parecia um julgamento. As atividades físicas, como as aulas de ginástica, eram particularmente difíceis para Mattel. O ginásio, cheio de sons de bolas a saltar e vozes de claque, parecia uma panela de pressão.
quando o professor chamava a atenção para a formação das equipas. O coração de Mattel acelerava de medo. Sabia que Santiago e os amigos e faziam muitas vezes questão de o excluir, deixando-o sozinho, à espera que alguém reparasse nele. As gargalhadas que explodiam quando ele era escolhido em último lugar, ou não era escolhido de todo, ecoavam na sua mente muito depois de a aula terminar. Cada sessão de ginástica tornava-se uma recordação do seu isolamento, amplificando os seus sentimentos de inadequação e ansiedade. A pressão para se conformar com as expectativas dos colegas pesava muito sobre ele, dificultando a sua participação plena nas atividades. Muitas vezes dava por si a fechar-se nos seus pensamentos, desejando desaparecer em vez de enfrentar o ridículo. O impacto do bullying na saúde mental de Mattel foi profundo. A constante enxurrada de insultos e de exclusão corroeu a sua autoestima, fazendo-o sentir-se inútil e sozinho. Começou a ter medo de ir para a escola, acordando todas as manhãs com um nó no estômago, receando o que o dia lhe iria trazer. A ansiedade manifestava-se de várias formas: dificuldade em dormir, dificuldade em concentrar-se nas aulas e uma sensação de tristeza generalizada que parecia segui-lo para todo o lado. As experiências de Mattel não eram apenas incidentes isolados, faziam parte de um padrão mais alargado de pressão dos colegas que permeava o ambiente escolar. Santiago e os seus amigos prosperavam na dinâmica de poder do seu círculo social, utilizando frequentemente o bullying como forma de afirmar o seu domínio. Este comportamento criou uma atmosfera tóxica em que a bondade era ofuscada pela crueldade e o fato de se destacar era visto como uma fraqueza. A luta de Mattel não era apenas com Santiago, mas com toda a cultura que permitia que este comportamento florescesse. O medo de ser visado mantinha muitos alunos em silêncio, perpetuando um ciclo de bullying que afetava todos. O isolamento de Mattel agravou-se quando se apercebeu de que não estava apenas a ser vítima de bullying, estava também a testemunhar o impacto da pressão dos colegas nos seus colegas. Muitos alunos, que poderiam ter um coração bondoso, optaram por permanecer em silêncio ou mesmo juntar-se às provocações para não se tornarem eles próprios alvos. Esta constatação acrescentou mais uma camada de dor à experiência de Mattel, que se sentiu traído por aqueles que o podiam ter defendido, mas que optaram pela autopreservação. O peso emocional do bullying pesou muito sobre Mattel, levando-o a questionar o seu valor e o seu lugar no mundo. Perguntava-se muitas vezes se alguma vez encontraria uma forma de escapar ao ciclo de tormento e de ser aceite pelos seus colegas. O isolamento que sentia era sufocante e a ansiedade que acompanhava cada dia de escola tornava-se uma companhia constante. No entanto, no meio da escuridão, havia uma réstia de esperança. A ligação de Mattel com Ares proporcionou-lhe um santuário onde podia exprimir os seus sentimentos sem receio de ser julgado. Ares tornou-se uma fonte de conforto e força, lembrando a Mattel que não estava sozinho nas suas dificuldades. Através do amor e da companhia do seu cão, Mattel começou a compreender que era digno de bondade e que o bullying que sofria não o definia. A viagem foi longa e cheia de desafios, mas com Ares ao seu lado, Mattel começou lentamente a recuperar o seu sentido de identidade e a encontrar coragem para enfrentar o bullying de frente. Ares, o fiel pitbull de Mattel, era mais do que um animal de estimação. Era um farol de esperança e conforto na vida de Mattel, especialmente durante os tempos tumultuosos marcados pelo bullying e pelo isolamento. Sempre que Mattel enfrentava as duras realidades da escola, Ares estava lá, pronto a dar o apoio emocional de que Mattel tão desesperadamente precisava. No momento em que Mattel chegava à casa,
Sentindo o peso do mundo sobre os ombros, Ares saudava-o com um abanar de cauda entusiástico e um ladrar alegre, como se dissesse: agora estás em segurança. Esta saudação, simples, mas profunda, era um lembrete de que, por mais difícil que tivesse sido o dia, havia um lugar onde ele era aceite e amado incondicionalmente. Nos momentos mais difíceis, quando a dor do bullying era insuportável, Ares tornou-se uma fonte de consolo para Matel. Nos dias em que as provocações de Santiago e dos seus amigos ecoavam na sua mente, Matel enroscava-se no sofá, com Ares enterrando o rosto no pelo macio do seu companheiro. O calor do corpo de Ares e o som rítmico da sua respiração proporcionavam uma presença calmante que ajudava-o a aliviar a ansiedade de Matel. Nesses momentos calmos, Matel podia baixar a guarda, permitindo-se sentir vulnerável sem receio de ser julgado. Ares parecia perceber quando Matel precisava de mais conforto, descansando muitas vezes a cabeça no colo de Matel ou cutucando-o suavemente com o nariz, como que para o tranquilizar de que não estava sozinho nas suas dificuldades. A ligação entre Matel e Ares foi construída com base na confiança e compreensão mútuas. Partilhavam inúmeros momentos de alegria que iluminavam os dias mais sombrios. Quer fosse a jogar a apanhada no quintal, onde Ares corria atrás da bola com um entusiasmo incontido, ou simplesmente deitados juntos ao sol, a sua ligação aprofundava-se a cada experiência partilhada. Estes momentos de brincadeira e riso eram um alívio bem-vindo dos desafios que Matel enfrentava na escola. Ares tinha uma capacidade extraordinária para perceber quando Matel precisava de uma distração e iniciava jogos que traziam sorrisos ao rosto de Matel, recordando-lhe as alegrias simples da vida. Num dia particularmente memorável, depois de uma semana particularmente difícil na escola, Matel decidiu levar Ares a dar um longo passeio no parque vizinho. Enquanto passeavam pelos caminhos sinuosos, Ares parava de vez em quando para cheirar a relva ou perseguir uma borboleta, e as suas brincadeiras provocavam gargalhadas genuínas de Matel. Nesses momentos, o peso do bullying parecia desaparecer, nem que fosse só por um bocadinho. A ligação que partilhavam era palpável, uma compreensão silenciosa que transcendia as palavras. Ares não era apenas um cão, era um confidente, uma fonte de alegria e um lembrete de que o amor pode ser encontrado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ares representava a lealdade e o amor incondicional, qualidades que se tornaram cada vez mais significativas à medida que Matel navegava pelas complexidades do seu ambiente social. Enquanto os seus pares lhe viravam frequentemente as costas, Ares permanecia firme, sempre pronto a oferecer companhia sem hesitação. Esta lealdade inabalável deu a Matel uma sensação de segurança que era difícil de encontrar noutros lugares. Ele sabia que, por mais vezes que enfrentasse a rejeição ou o ridículo, Ares estaria sempre lá, pronto a ficar a seu lado. Esta percepção tornou-se uma fonte de força para Matel, permitindo-lhe enfrentar os seus medos e inseguranças. O apoio emocional dado por Ares também desempenhou um papel crucial na saúde mental de Matel. O simples ato de acariciar Ares, ou de olhar para os seus olhos cheios de alma, podia mudar o estado de espírito de Matel do desespero para a esperança. A investigação tem demonstrado que a presença de animais de estimação pode reduzir significativamente o estresse e a ansiedade, e para Matel, isso era inegavelmente verdade. Ares tinha uma capacidade única de sentir quando Matel se sentia embaixo, enrolando-se frequentemente ao seu lado, ou cutucando-o com o nariz, como se dissesse: "Estou aqui para ti". Esta ligação intuitiva ajudou Matel a sentir-se menos isolado, lembrando-lhe que era amado e valorizado. Com o passar do tempo,
A ligação entre Matel e Ares foi se tornando mais forte. Tornaram-se inseparáveis, cada um contando com o outro para o seu conforto e companhia. Ares não era apenas um cão, era uma tábua de salvação para Matel, uma lembrança constante de que o amor podia existir mesmo perante a adversidade. A alegria que partilhavam juntos tornou-se um poderoso antídoto para a dor do bullying, permitindo a Matel recuperar o seu sentido de autoestima e resiliência. No final, Ares foi um testemunho do poder curativo do companheirismo. Durante os altos e baixos do percurso de Matel, Ares manteve-se uma presença inabalável, personificando a lealdade e o amor incondicional. A sua relação ilustrava o profundo impacto que os animais de estimação podem ter no nosso bem-estar emocional, servindo de lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma fonte de luz e amor à espera de nos guiar para casa. O dia tinha começado como qualquer outro, com Matel a sentir o familiar nó de ansiedade no estômago quando se aproximava da escola St. Martin. No entanto, este dia era diferente. Havia um sentimento de determinação a crescer dentro dele, alimentado pelo apoio inabalável de Ares, que trotava fielmente a seu lado. Enquanto caminhavam pelo pátio da escola, Matel viu Santiago e o seu grupo de amigos reunidos no beco, com as suas gargalhadas a soar como um grito de terror. Ao vê-los, uma onda de medo abateu-se sobre ele, mas desta vez algo dentro de Matel se agitou, um lampejo de coragem aceso pela ligação que partilhava com Ares. Quando se aproximaram do beco, o coração de Matel acelerou, cada batida ecoando nos seus ouvidos. Memórias de encontros passados inundaram-lhe a mente. As provocações, os risos, a sensação de estar completamente sozinho. Mas Ares, sentindo a inquietação de Matel, cutucou-o suavemente com o nariz, fazendo-o aterrar no momento presente. O calor da presença de Ares lembrou a Matel que não estava sozinho. Tinha um companheiro leal que acreditava nele. Respirando fundo, Matel sentiu uma onda de determinação. Tinha passado demasiado tempo na sombra, permitindo que o medo ditasse as suas ações. Hoje, enfrentaria Santiago e os rúfias. Quando entraram no beco, a atmosfera mudou. Santiago e os seus amigos voltaram a atenção para Matel. As suas expressões transformaram-se de divertimento em surpresa. O ar estava carregado de tensão, e Matel sentia o peso dos seus olhares sobre ele. Mas, em vez de recuar, manteve-se firme, com Ares a seu lado, o coração a bater com um misto de medo e determinação. "Já não tenho medo de ti", declarou Matel, a sua voz firme, apesar do tremor dos nervos que o percorriam. As palavras pareciam estranhas, mas libertadoras, como se estivessem à espera de escapar há demasiado tempo. O riso de Santiago ecoou nas paredes do beco, um som zombeteiro que assombrava Matel há anos. "O que é isto?" O pequeno falhado pensa que pode responder, escarneceu, dando um passo em frente com os amigos a flanqueá-lo. Mas Matel não vacilou. Olhou para Ares, que se mantinha protectoramente ao seu lado, com os músculos tensos e prontos. A visão do seu leal companheiro encheu Matel de uma nova força. Ares não era apenas um cão, era um símbolo de lealdade e coragem, e naquele momento, Matel sentiu-se capaz de se manter firme. "Sim, eu posso ripostar", respondeu Matel, com a voz a ganhar volume e confiança. "Não podes continuar a tratar-me assim." As palavras fluíam-lhe, alimentadas pelo amor e apoio que sentia de Ares. A mudança na dinâmica era palpável. As gargalhadas do grupo de Santiago começaram a desaparecer, substituídas por um silêncio atônito. Matel conseguia ver a surpresa nos seus olhos e, pela primeira vez, sentiu que tinha o controle da situação. À medida que o confronto se desenrolava, as emoções de Matel agitavam-se dentro dele. Medo, raiva
e uma crescente sensação de poder. Conseguia sentir a adrenalina a correr-lhe nas veias, aguçando os seus sentidos e a sua concentração. Ares manteve-se firme. A sua presença era um lembrete constante de que Mateo não estava sozinho nesta luta. A ligação que partilhavam tornou-se uma fonte de força, permitindo a Mateo ultrapassar o medo que o mantivera cativo durante tanto tempo. Santiago, surpreendido pela nova assertividade de Mateo, tentou recuperar o controle da situação. "O que é que vais fazer? Chamar o teu cão para te salvar?" Ironizou, mas a zombaria não tinha a mordacidade habitual. Mateo conseguia ver a incerteza a instalar-se no comportamento de Santiago, e isso alimentou ainda mais a sua confiança. "Ares é meu amigo e está aqui por mim", respondeu Mateo com a voz inabalável. "Podes pensar que és duro, mas está na altura de alguém te fazer frente." A cada palavra, Mateo sentia o peso do seu passado a desaparecer. Os anos de bullying, o isolamento e a dor começaram a dissipar-se à medida que ele se afirmava. Ares ladrou baixinho, como que a encorajar Mateo a continuar. A ligação entre eles era palpável, a um acordo silencioso de que enfrentariam este desafio juntos. Naquele momento, Mateo apercebeu-se de que tinha o poder de mudar a narrativa. Já não era a vítima, era um jovem pronto a reclamar a sua voz. A mudança na dinâmica foi inegável. A bravata de Santiago vacilou quando ele olhou para os amigos, que pareciam não saber como reagir. O coração de Mateo encheu-se de um misto de orgulho e alívio. Ele tinha tomado uma posição e o mundo à sua volta parecia diferente. O beco, outrora um lugar de medo, transformou-se num espaço de poder. Ares ergueu-se ao lado de Mateo, personificando a lealdade e a coragem que o tinham inspirado a enfrentar os seus medos. Quando o confronto atingiu o seu clímax, Mateo sentiu uma sensação de libertação tomar conta dele. Tinha enfrentado o seu rúfia e, ao fazê-lo, tinha descoberto uma força que não sabia que possuía. O medo, que outrora o paralisara, começou a desvanecer-se, substituído por um sentimento de confiança e autoestima. Com Ares a seu lado, Mateo tinha dado o primeiro passo para recuperar a sua vida, provando a si próprio que era mais do que os rótulos que os outros lhe tinham posto. Naquele momento crucial, Mateo não só confrontou Santiago e os rúfias, como também as suas próprias inseguranças. A experiência marcou um ponto de viragem no seu percurso, um ponto que iria repercutir-se muito depois de o confronto ter terminado. Com Ares como seu companheiro inabalável, Mateo aprendeu que a verdadeira força vem de dentro e que os laços de amor e lealdade podem dar-nos a capacidade de superar até os desafios mais assustadores. Após o confronto crucial com Santiago e o seu grupo de rúfias, a vida de Mateo começou a mudar de forma notável. O momento em que se defendeu a si próprio marcou um ponto de viragem, dando origem a um novo sentido de confiança que permeou todos os aspectos da sua vida. Nos dias que se seguiram, quando andava pelos corredores da escola San Martín, notou uma mudança subtil na forma como os colegas interagiam com ele. Os sussurros e risos que antes acompanhavam a sua presença começaram a desaparecer, substituídos por acenos de cabeça de reconhecimento e até sorrisos amigáveis. Era como se o fato de enfrentar os seus rúfias tivesse alterado a dinâmica social, permitindo que Mateo saísse das sombras para a luz. Mateo deu por si a envolver-se mais com os colegas, participando em conversas que antes evitava. Começou a sentar-se com grupos diferentes durante o almoço, partilhando histórias e risos que lhe pareciam estranhos, mas estimulantes. O medo que antes o dominava estava a ser lentamente substituído por um sentimento de pertença. Os seus colegas, ao testemunharem a sua coragem, começaram a vê-lo sob uma nova luz.
Reconheceram que ele não era apenas o rapaz calado e reservado. Era alguém que tinha a coragem de enfrentar a adversidade. Esta mudança de percepção permitiu a Mattel fazer novas amizades e viu-se rodeado por um círculo de apoio de colegas que o apreciavam por aquilo que ele era. Em casa, o apoio da mãe desempenhou um papel crucial na transformação de Mattel. Ela sempre foi a sua maior defensora, mas, depois de testemunhar o confronto, envolveu-se ainda mais no seu percurso de autoaceitação. Passavam as noites a falar sobre as experiências de Mattel e ela encorajava-o a exprimir abertamente os seus sentimentos. A sua crença inabalável na força e resiliência de Mattel proporcionou-lhe uma base sólida para enfrentar as complexidades da adolescência. Juntos, exploraram atividades que promoviam os seus interesses, desde aulas de arte até a entrada numa equipa de futebol local. A cada nova experiência, Mattel sentia-se mais capaz de abraçar a sua identidade e as suas paixões. Ares também continuou a ser uma fonte constante de apoio e companheirismo. A ligação entre Mattel e o seu cão aprofundou-se à medida que continuavam a partilhar as suas vidas. Ares tinha estado presente nos momentos mais negros, e agora, quando Mattel começou a florescer, Ares estava mesmo ao seu lado, celebrando cada pequena vitória. Os seus passeios diários tornaram-se um ritual muito apreciado, uma altura em que Mattel refletia sobre o seu dia e partilhava os seus triunfos com Ares, que o ouvia atentamente, com a cauda a abanar em sinal de aprovação. O amor incondicional de Ares reforçou o sentido de valor de Mattel, lembrando-lhe que ele merecia amor e felicidade. À medida que a confiança de Mattel crescia, também crescia a sua resiliência. Aprendeu a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva, compreendendo que os contratempos eram uma parte natural da vida. Em vez de fugir das situações difíceis, começou a encará-las de frente, sabendo que tinha a força para ultrapassar as adversidades. Esta mudança de mentalidade foi evidente na sua abordagem aos trabalhos escolares e às atividades extracurriculares. Começou a participar mais ativamente nas discussões, nas aulas, partilhando as suas ideias, sem receio de ser julgado. O rapaz, outrora tímido, estava agora a transformar-se num jovem disposto a correr riscos e a abraçar novas oportunidades. O percurso de Mattel em direção à autoaceitação não foi isento de obstáculos. Ainda havia momentos de dúvida e insegurança, mas ele aprendeu a enfrentar esses sentimentos com a mesma coragem que tinha demonstrado durante o confronto. Começou a praticar a autocompaixão, lembrando a si próprio que não havia problema em sentir-se vulnerável e que o crescimento vinha muitas vezes do desconforto. Com Ares ao seu lado, encontrou consolo no fato de saber que não estava sozinho nas suas lutas. A ligação que partilhavam tornou-se uma fonte de força, permitindo que Mattel aceitasse as suas imperfeições e celebrasse o seu progresso. Com o passar dos meses, a vida de Mattel continuou a evoluir. Envolveu-se mais nas atividades escolares, juntando-se a clubes que correspondiam aos seus interesses e paixões. Quer participasse no clube de arte ou tentasse entrar para a equipa de futebol, encontrou alegria na exploração de novas formas de expressão. Cada nova experiência reforçou o seu sentido de identidade e pertença, ajudando-o a criar um espaço para si próprio na comunidade escolar. As amizades que formou eram genuínas e solidárias, baseadas no respeito e compreensão mútuos. A transformação na vida de Mattel era evidente não só nas suas interações com os colegas, mas também no seu comportamento geral. Caminhava com uma confiança renovada, de cabeça erguida, enquanto percorria os corredores da St. Martin's School. O riso, que antes parecia uma arma, ressoava agora com calor e camaradagem. Mattel tinha aprendido a aceitar a sua singularidade, reconhecendo
que era a sua individualidade que o tornava especial. O caminho para a autoaceitação era contínuo, mas a cada passo sentia-se mais capaz de ser ele próprio. No final, a história de Mattel tornou-se numa história de resiliência, coragem e do poder transformador do companheirismo. O confronto com Santiago foi um catalisador para a mudança, impulsionando-o para um futuro mais risonho. Com o apoio inabalável da sua mãe e o amor inabalável de Ares, Mattel começou a encontrar o seu lugar no mundo, a aprender a que defender-se não era apenas confrontar os rúfias, era abraçar o seu valor e reconhecer a força que existe dentro de si. À medida que continuava a navegar pelas complexidades da adolescência, Mattel sabia que estava equipado com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios que se avizinhavam, confiante no fato de nunca estar verdadeiramente sozinho. O percurso de Mattel é um testemunho poderoso dos temas da resiliência, do companheirismo e do crescimento pessoal, ilustrando como se pode ultrapassar a adversidade através da coragem e do apoio. No centro da sua história está a importância crucial de enfrentar o bullying. O confronto de Mattel com Santiago e os seus amigos marcou um momento decisivo, não só na sua vida, mas também na vida dos que o rodeiam. Serve para nos lembrar que todos temos o poder de desafiar o status quo e de afirmar o nosso valor, mesmo perante o medo e a incerteza. Ao defender-se, Mattel não só recuperou a sua voz, como também inspirou outros a reconhecerem a sua própria força e a importância de se defenderem a si próprios e aos outros. Igualmente significativo é o tema do companheirismo, personificado na relação de Mattel com Ares, o seu fiel pitbull. Ares era mais do que um simples animal de estimação. Era uma fonte de apoio e amor inabaláveis que ajudou Mattel a enfrentar os desafios do bullying e do isolamento. A sua ligação exemplifica como o companheirismo pode proporcionar conforto em tempos difíceis, lembrando-nos que nunca estamos verdadeiramente sozinhos nas nossas lutas. A presença de um amigo que nos apoia, seja ele humano ou animal, pode fazer toda a diferença na promoção da resiliência e no incentivo ao crescimento pessoal. A lealdade inabalável de Ares permitiu que Mattel enfrentasse os seus medos e abraçasse a sua identidade, realçando o profundo impacto que a companhia pode ter no nosso bem-estar emocional. A história de Mattel também enfatiza a importância do crescimento pessoal. Ao longo da sua viagem, aprendeu a abraçar a sua singularidade e a cultivar a autoaceitação. A transformação que sofreu depois de enfrentar os rúfias não foi apenas para ganhar confiança, foi para descobrir o seu verdadeiro eu e reconhecer o seu valor. Esta viagem de autodescoberta é algo com que muitos espectadores se podem identificar, pois todos nós enfrentamos momentos de dúvida e insegurança. A resiliência de Mattel, face à adversidade, serve como um lembrete inspirador de que o crescimento vem muitas vezes da superação de desafios e que é possível emergir mais forte e mais seguro de si. Enquanto os espectadores refletem sobre as experiências de Mattel, é essencial considerar as suas próprias viagens e o papel que o companheirismo desempenhou nas suas vidas, quer se trate de um amigo, de um membro da família ou de um animal de estimação. O apoio que recebemos das pessoas que nos rodeiam pode influenciar significativamente a nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida. Encorajamo-lo a refletir sobre as relações que o ajudaram a ultrapassar os momentos difíceis e sobre a forma como pode ser essa fonte de apoio para os outros. Ao fomentarmos as relações e ao opormos-nos ao bullying, podemos criar um mundo mais compassivo e compreensivo. Ao partilhar a história de Mattel, convidamo-lo a juntar-se a nós na sensibilização para o impacto do bullying
e para uma importância da resiliência e do companheirismo. Se encontrou inspiração no percurso de Mattel, encorajamo-lo a subscrever o nosso canal, a gostar deste vídeo e a partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Ao fazê-lo, pode ajudar a aumentar a sensibilização para o bullying e para o papel vital que os sistemas de apoio desempenham na superação das adversidades. Juntos, podemos criar uma comunidade que valoriza a bondade, a empatia e a compreensão, assegurando que ninguém tem de enfrentar as suas dificuldades sozinho. A história de Mattel é um lembrete de que, embora a jornada possa ser desafiadora, ela também está repleta de oportunidades de crescimento e conexão. Ao enfrentar o bullying e procurar apoio, todos podemos contribuir para um ambiente mais positivo, onde todos se sintam valorizados e aceites. Vamos celebrar o poder do companheirismo e a resiliência que existe dentro de cada um de nós. Juntos, podemos fazer a diferença e inspirar outros a abraçar as suas próprias jornadas de autodescoberta e capacitação. Obrigado por fazerem parte desta importante conversa e esperamos partilhar mais histórias que nos elevem e inspirem.